Olá, estou eu aqui novamente para a gravação de mais um vídeo. Espero que você esteja gostando dessa nossa jornada e assim você possa continuar. Nós ainda temos mais um vídeo para frente para concluir o livro, então tá bem pertinho da gente terminar essa jornada. Espero que você sinceramente esteja gostando desse livro, que para mim é uma obra magnífica, ótimo, ótimo instrumento para trabalhar o autoconhecimento, para trabalhar questões relacionadas à educação e também ajudar o próximo a desenvolver competências e habilidades, principalmente relacionadas à questão do empenho, da disciplina, da empatia, né? E tudo mais que a gente vem nessa jornada agora refletindo aqui sobre o livro, tá? Eu vou começar a nossa jornada de agora com mais uma, né, que no caso seria a quinta regra da boa sorte. Se você deixa para amanhã o trabalho que precisa ser feito hoje, a boa sorte talvez nunca chegue. Criar as condições favoráveis requer dar o primeiro passo. Faça isso hoje mesmo. Então essa quinta regra, ela começa nos relembrando o comportamento de ambos, né? Tanto do Cid como o Nott nos capítulos anteriores, em relação à questão da escuta ativa, né? Com relação à Sequoia, a Dama das Águas, né? O próprio Gnomo, como eles tiveram atitudes diferentes em relação a estes seres, que tinham informações preciosas, né? Para como eles poderiam lidar com a condição para que o trevo nascesse. E aí agora, gente, nós vamos para um outro novo elemento no meio da história, né? Um outro ser, né? Nós estamos falando de uma fábula. Então aqui as pedras falam, as plantas falam, enfim. Existem seres assim enigmáticos, né? Vamos começar? Agora nós vamos para o Stan, a mãe das pedras. Durante o sexto dia, veja que nós já estamos no sexto dia. Quantos dias o mestre Merlin disse que ia nascer o trevo de 4 folhas? Você lembra? Não? Pois vai lá no segundo vídeo que você vai descobrir. Ou então compra o livro. É muito mais fácil, porque você já vai ficar com a obra nas mãos, né? Durante o sexto dia, Nott abatido. Gente, Nott já estava assim, tipo, sem esperanças. Lógico, né? Que ele estava sem esperança. Ele olhava para todos os lados, via que a única forma dele conseguir saber, descobrir onde o trevo ia nascer, era que alguém o dissesse e ninguém ia o dizer, ia dizer para ele, ainda mais com as atitudes que ele tinha. Imagina aí. Então ele vai atrás de mais um ser da floresta que ele imagina saber onde vai nascer este bendito trevo das 4 folhas, né? E aí ele começou a vagar pelo bosque. No sexto dia foi bem mais cansativo para ele. O pior era a sensação que ele deprimia, né? Que deprimia ele. Esperar significa. Ele esperar. Que significa. Calma, gente. Esperar significava dar razão ao Merlin e continuar confiando na sorte. Por outro lado, quanto mais esperava, mais tinha certeza de que a sorte não chegaria. Será que quem espera alcança? Né? Esperar de esperar? Eu acredito que quem tem esperança e faz a sua parte, com certeza alcança. Então ele estava começando a ter um relâmpago de, né, para começar a considerar de que alguma coisa estivesse errado, que não era bem daquela forma. Quem sabe ele estava se iluminando. Nott pensou que gostaria de encontrar o Cid para lhe fazer uma pergunta também. Quem sabe os dois voltariam juntos para o castelo. Ao chegar ao cume, o cavaleiro encontrou Stan, a mãe das pedras. Stan se dirigiu a ele. Olhe só, um dos cavaleiros que anda procurando o tal do trevo. Encontrou o trevo mágico? Perguntou ele, dando uma boa risada alegre. Dando uma boa risada alegre. Você sabe que não, respondeu Nott. Educado e manso como sempre, né? Não é possível, não é mesmo? A mãe das pedras se esbaldava de tanto rir. Mas claro que não. Como é que você quer que nasça trevos no meio de tantas pedras? Veja,
Até você que está escutando este vídeo já percebeu que veio uma informação importante. Olha a postura mental. Se você percebeu, assim como o Cid, de que ela deu uma informação preciosa, saiba que você já pegou o time da questão. Já não havia mais nada que pudesse ser feito. Sem temor, finalmente ele tinha que afirmar: eu não vou ter a boa sorte. Olha o que o Nod pensou. Em seguida, montou no seu cavalo e partiu em busca de um lugar para dormir. Aí agora nós vamos para o Cid. Ao se levantar pela manhã, Cid percebeu que trabalhou duro a noite anterior, né? Que é a questão das podas das árvores. Viu lindo espetáculo, a névoa se dissipando e dando lugar aos raios do sol dourados, que iluminava onde? A terra que ele havia conseguido, né, uma terra mais fértil e arada, que ele tinha conseguido inclusive irrigar. Quem assistiu os outros vídeos sabe aí do processo, né, que aconteceu. Agora ele tinha também sol sobre essa terra. Como aquele era o último dia, então você descobriu, né? Como aquele era o último dia, ele tinha que decidir exatamente como empregar o seu tempo. Olha só, sabe, quando a gente assim, eu costumo dizer que é igual campeonato. Se você deixar para ganhar só nos últimos momentos, ao invés de fazer uma poupança de pontos, né, digamos assim, você corre o risco de estar muito mais em perigo de perder, né? Você vai perder o campeonato, que eu falo, mas nem o jogo em si. Então é bacana que você faça o quê? Você faça um processo preventivo. Gente, a vida é assim. Nós temos que prevenir para não ter que remediar. Nós temos que trabalhar antes para não ter que ficar só esperando a situação chegar, que ela não vai chegar, né? Então, o que foi que ele fez? Ó, já tem terra, já tem água, já tem sol. O que mais eu teria que fazer? Olha o questionamento do Cid, gente. Não sei se vocês estão acompanhando os vídeos desde o começo, mas eles não só pensam diferente, como o próprio Cid vem cada vez mais se melhorando nas suas próprias questões. Pelo fato dele estar empenhado, envolvido com a tarefa, ele começou a perceber que pode haver situações que ele não enxerga. Ele começou a ver que ele não é especialista, ele começou a pensar em tudo que ele poderia saber a respeito daquela condição para que o trevo nascesse. Então as perguntas dele, devido ao envolvimento, né, o comprometimento, o esforço dele, estavam se tornando inclusive ainda melhor, né? Se tornavam cada vez melhor a cada questão que ele fazia. Cid ansiava por uma inspiração, uma perspectiva. Assim lhe ocorreu ir ao ponto mais alto do bosque para ver se lá havia algo que chamasse a atenção dele. E aí eu chamo a atenção aqui para vocês para uma outra questão que tem a ver, né? Porque na verdade não é que ele tivesse um problema, ele estava buscando mais circunstâncias favoráveis. Mas diante de uma situação problemática, o que a gente tem que fazer realmente é isso, é se afastar um pouco do problema. Se a gente parar para pensar, vamos pensar isso de uma maneira cognitiva e no real. Se você pegar uma caneta, né? E eu colocar ela bem próxima do meu rosto, essa caneta ela vai ter um tamanho. À medida que eu distancio ela vai se aproximar de ti, né? É como se ela crescesse. Então, quanto mais perto de nós o problema está, maior ele parece ser. O que a gente tem que fazer? Distanciar-se do problema. O problema não dá, às vezes, pra gente fazer o problema se distanciar da gente, né? A não ser que seja uma pessoa. Mas geralmente a gente que tem que tomar essa ação, né? Nós não somos incomodados que se retiram. Então, diante de um problema, você que tem que tomar a atitude de se afastar para observar melhor. E foi o que o Cid fez. Ele foi num cume, né? Lá na colina para olhar o quê? Será que tem mais alguma coisa que eu não estou enxergando? E aí, se distanciar realmente, ter uma visão do horizonte e quem sabe as ideias apareceriam. De repente, uma voz assustou. E saiu de uma pedra debaixo dos pés dele. Era a Stone, a mãe das pedras. Você está me amassando, disse ela. Cid deu um salto tão grande, quase que rolou pelo penhasco abaixo. Uma pedra que fala, acho que só ele que não entendia que estava no meio da fábula, né? Não sou uma pedra que fala, eu sou a Stone, a mãe das pedras. Ai, você realmente é a mãe das pedras? Então,
então não entende muito de trevos, não é? Olha só a pergunta dele. É evidente que não entendo de trevos, mas de uma coisa eu sei, respondeu ela. Já disse a mesma coisa ao outro cavaleiro vestido de negro. Trevos de 4 folhas não podem nascer onde há pedras. Você disse 4 folhas? Explicou Cid. Sim, de 4 folhas. E os de 3 folhas? Ele tornou a perguntar, né? Claro que não. Aí ele pensou, meu Deus, como é... Ele não disse isso, né, gente? Mas ele pensou, como é que eu não percebi isso antes? Muito obrigado. Veja que ele percebeu o tamanho da preciosidade de informação que ele estava recebendo. E ao chegar, ainda restavam 2 horas de sol. Então ele removeu as pedras, todas as pedras que tinham lá na areia que ele tinha pego, uma a uma, e de fato estava cheio de pedras. Cid percebeu como é importante valorizar e reconhecer o que tinha alcançado, o que ele definia como a parte como a parte já cheia do copo, assim como se concentrar no que ele pudesse, no que pudesse estar faltando. Então aí vem a reflexão para vocês, no sentido de que eu pretendo alcançar um objetivo, seja ele qual for, uma prova, uma atividade, uma tarefa, sei lá, perder X, perder não, que quem perde encontra, né? Peso a gente não perde, a gente elimina. Eliminar X quilos, alcançar determinado emprego, alcançar determinada posição, faculdade, enfim, qualquer objetivo que você queira alcançar, e você fez o planejamento, que é isso que nós estamos conversando desde sempre, né, com o livro, e você planejou, e você buscou as melhores condições, e você se esforçou, é preciso também que você faça isso, que você reconheça e valorize o seu esforço, porque isso é um processo positivo, né, de autopercepção, é um processo motivacional, isso dá energia para você, isso faz com que você considere de que realmente você fez todo o esforço que estava ao seu alcance. Fiz. Então, uma vez que você reconhece isso, você valoriza e você pode seguir em frente no mesmo ritmo. Uma vez que você para valorizar as suas atitudes e você percebe que você poderia ter dado um pouco mais, é tempo para ajustar, não para se lamentar, mas para ajustar o time, para ajustar o ritmo e melhorar ainda mais. Aí sim, mas lá na frente você, ao reconsiderar novamente a parabenização, o reconhecimento que você precisa ter, você vai conseguir perceber o quanto você caminhou, o quanto você fez por onde. E isso faz com que você vá gerando o quê? Um reforço mental. O que acontece dentro da nossa cabeça, né? Dentro do juízo, como diz minha mãe, né? O que acontece na cabeça com isso? Você começa a reforçar as sinapses, porque você refaz o caminho do que você fez, você relembra, você conecta agora numa visão muito mais ampla, do princípio até onde você andou. Você começa a entender todo o plano, todas as distorções, tudo que poderia ter dado errado. Veja o quanto é imprescindível parar em determinado momento da sua trajetória e analisar o que eu fiz até aqui e o que ainda precisa ser feito. Em um dos vídeos, lá no começo, eu falo sobre isso, né? Sobre analisar o que eu tenho, aonde eu quero ir, o que é que eu tenho para entender esse gap, que é essa diferença, distância, e entender o que eu preciso buscar para chegar até lá, tá certo? Assim como o Cid fez o tempo todo. Então, ele chegou até mesmo a sentir um agradável cheiro de clorofila que o trevo mágico exalava. Ou seja, ele começou o quê, gente? A mentalizar a sua vitória. E aí, eu lendo, tinha um livro, acho que é O Poder do Hábito. Lá no Poder do Hábito, tem um capítulo que fala sobre a questão das lideranças, dos treinos, né? Do hábito entre os técnicos, quem trabalha com treinamento. E aí ele vai contar lá no livro, né, do Poder do Hábito, sobre o treinamento do Phelps, né, um grande nadador, né, da história. E aí ele fala que o Phelps ia dormir e ele imaginava como era chegar como era chegar lá, né, na linha de chegada, no pódio. Ele mentalizava como era ele dentro da água, né, de olho fechado. Então, ou seja, ele fazia o caminho da trajetória na sua mente.
E quando ele chegava lá, ele fazia o que? Executava. Gente, o que é isso? É só um treino mental? Não. Isso, como eu falei no vídeo anterior, se não me engano, né? Eu falei o quê? Que o nosso cérebro, não, foi no segundo vídeo, acho que foi no segundo vídeo. O nosso cérebro, ele não sabe se você está numa cozinha, se você está numa academia, se você está numa sala, você que sabe disso. O seu cérebro está simplesmente operando com as ferramentas, com os paradigmas, filtros e as conexões que ele tem. Então, se você treina algo antes, você teoricamente, e aí na prática vamos falar a nível neurológico, o seu cérebro vai fazer o quê? Vai repetir aqueles passos. Por isso a nossa mente, conhecer a nossa mente, como a nossa mente opera, é tão importante. Aí o autoconhecimento é imprescindível. Se você sabe como a sua mente opera, o que você vai fazer? Você vai observar. Porque a mente e você são coisas diferentes. E aí você observa e percebe que a minha tendência é sempre ir para o negativismo. Minha tendência é sempre ter medo. Minha tendência é sempre fugir dos compromissos. Uma vez que eu estou presente e analiso isso, o que é que eu faço? Opa, aconteceu de novo. Eu posso tomar a decisão e fazer a mudança. Do mesmo jeito que funciona para o negativo, também funciona para o positivo. Porque tudo é criado primeiramente na mente. Depois ela vai para o plano real, né? Para o plano material. Não vou falar nem real, né? Para o plano material. Ou seja, uma cadeira, você não começa uma cadeira sem saber por onde começar. Você começa a cadeira pela estrutura e pela parte que você entende que depois dela é que deve, né? Vou começar o quê? Vou começar pelo plano? Será que se eu começar pelo plano e colocar, por exemplo, a parte onde eu sento e for virar e colocar os pés, eu vou ter apoio para isso? Ou será que eu não vou ter como fixar porque a parte lá de onde coloca as costas vai me impedir? Então você começa a caminhar sabendo quais são as etapas. E assim o Cid fez, né? Na hora que ele tomou a decisão de escutar que precisava de uma terra fértil, ele já começou, ele já começou a pensar, né? Uma terra fértil também precisa de água, precisa de sol. Ele começou porque ficou mais claro, ele começou a ponderar com clareza quais eram as próximas atitudes. Então uma coisa puxa a outra, tá certo? Então começa primeiro na mente. E aí, gente, eu vou para a sexta regra, tá? Da boa sorte, onde ele diz o seguinte: às vezes, mesmo que as condições favoráveis estejam aparentemente presentes, a boa sorte não chega. Procure nos pequenos detalhes o que for aparentemente desnecessário, mas imprescindível. E aí ele vai fazer o quê? Aí é onde vai acontecer o encontro, né, dos dois cavalheiros. Foi o que ele fez, né? Na verdade aqui, a sexta regra da boa sorte, ela nos fala o quê? Do que eu acabei de ler, né? Sobre, mesmo ele achando que tinha todas as condições, ele foi lá atrás de saber se daí tinha mais algum. Ele tinha tempo para isso e ele não descansou. Até chegar ao final, onde você não pode fazer mais nada, você tem que fazer tudo o que tiver ao seu alcance para alcançar o que você deseja. Parece assim redundante, né? Sem lógica, mas escute com calma que você vai entender. Então, na última noite, enquanto Note procurava um lugar para dormir, percebeu que cavalgava por um trecho de terra fresca, regada e sem pedras. E aí, ao olhar por cima, descobriu que havia também uma abertura para por entre as copas das árvores. E mais diante, viu Cid deitado em seu cavalo. E aí ele perguntou: como vai? Encontrou o trevo? Perguntou o Note, né, para o Cid. Não. Na verdade, já não o procuro há 3 dias. No primeiro dia, o gnomo me disse que que não havia trevos. E aí eu também não quis mais procurar. Então perguntou o Note: então, diabos, o que você está fazendo aqui? De novo, né, gente? Como sempre, uma pétala, né, de pessoa. E aí ele falou o seguinte, ó. E aí ele começou a pensar, né? Mas aí o que foi que aconteceu? Então ele disse para ele, o Cid disse pro Note, né? Desde que o Gnome me disse que os trevos não nasceriam no bosque encantado e me disse que eu precisava criar um espaço, veja, eu fui lá e criei esse espaço.
O Norte interrompeu ele, não deixou nem ele contar a história, assim como ele fez com a mãe da água, né? A dama da água. Você está louco. Por que está plantando uma horta de uns poucos metros, quando na verdade não tem menor ideia onde esse trevo vai nascer? Não sabe que este bosque é milhões de vezes maior do que esse terreninho? Você é um bobo. Não vê que não faz sentido ter feito tudo isso? Se ninguém pode lhe dizer onde é o local? Veja, gente. Note desapareceu entre as árvores. Sid ficou olhando para ele, surpreso, depois de tudo que ouvira, e pensou com seus botões. Merlin disse que poderíamos encontrar o trevo, mas não disse que não seria necessário fazer alguma coisa. A gente vai caminhando agora para a 7ª regra, mas a 7ª regra vai ficar para o próximo vídeo, né? Que, por sinal, deve ser o último vídeo, certo? Então, assim, até aqui, gente, fica aqui o quê? A nossa reflexão sobre o quê? Que a boa sorte, na verdade, é uma conjuntura de situações que você mesmo tem que criar para obter os resultados que você deseja. Todas essas falas, todos esses pensamentos do Sid, toda a postura divergente entre o Sid e o Nott nos mostra como às vezes nós lidamos com as coisas. Não necessariamente sempre somos como o Nott, não necessariamente sempre somos como o Sid, mas em que momentos nós nos comportamos como o Nott? Mentalmente, no relacionamento com as pessoas, e nem sequer paramos para ponderar de que aquilo não está muito certo. Então fica essa reflexão para vocês, fica a reflexão de que a gente precisa trabalhar questões educacionais como a empatia, o esforço, o escutar atento o outro desde muito pequeno. Por quê? Porque é assim que se forja um homem melhor, uma mulher melhor. É você fazendo o quê? Os reforços mentais positivos. Também vimos que é importantíssimo, imprescindível, que você valorize a sua jornada. Lá no 2º capítulo, lá no 2º vídeo, se não me engano, nós falamos sobre isso, sobre a questão da gente, inclusive, ensinar para os nossos filhos, ao analisar as circunstâncias, para aprender os passos do sucesso, que a gente aprenda também a valorizar que nós tivemos passos de sucesso, que nós tivemos bons resultados. E é disso que é feita a vida, é dessa jornada de experiência. Lembra da conversa do Davi e do Vitor? Lá no começo, é preciso que a gente comece a fazer essas conexões. A jornada da fábula está já se concluindo, né? Nós vamos chegar já no processo de conclusão, porque agora eles provavelmente vão voltar para o castelo, né? E aí vocês vão ver como o negócio vai se resolver. E diante de tudo isso, né, ainda vai ter uma trapaça aí no meio da história, né? É sempre bacana entender, eu falei no vídeo anterior, que diante das nossas próprias, dos nossos próprios boicotes, nós também acabamos nos tornando frágeis, nós nos tornamos vítimas e nós nos tornamos presas fáceis para pessoas doentes, para sociopatas, por exemplo, para pessoas que desejam fazer o mal e aí aproveitam sua indecisão, aproveitam seus medos, as suas angústias e ali vira sim você um terreno fértil para a maldade do outro. Então se policie, inclusive, sobre o seu próprio sentimento, sobre suas próprias falas, a forma como você lida com as pessoas. Porque você não esqueça, tudo que você planta, você vai colher. Espero que você tenha gostado de mais esse momento, mais essa reflexão. Desculpa aí, né? Às vezes engancha aqui, né? Uma fala, engancha uma leitura, uma coisa e outra. Normal, gente. Acho que a coisa mais importante aqui é, de alguma maneira, eu entender que eu estou contribuindo para você. Primeiro de tudo, compartilhando esta obra. Que o que é bom pra gente tem que chegar aos outros, né? Outra coisa que eu tenho como objetivo muito grande, e isso eu tenho que valorizar, é o fato de eu estar compartilhando coisas que eu faço, tenho ótimos resultados. Então, por que você também não tem ótimos resultados? Nós vivemos em uma malha, fazemos parte de um só. Quanto melhor você estar, melhor eu também vou estar. Se nós imaginarmos um corpo,
né, que nós somos todos um corpo só, eu, uma célula boa, e você sendo uma célula que pode estar doente, eu perco com isso. Porque neste corpo, se uma célula adoece e ela adoece o corpo, eu, não interessa se eu sou uma célula boa, eu vou adoecer também. Por isso que nós precisamos ajudar o sistema, nós precisamos ajudar as pessoas, nós precisamos melhorar essa malha e ajudar realmente a nós mesmos, ajudando aos outros. Fique com Deus e até uma próxima. Tchau!